Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Uma matéria no Estadão, no site do Estadão, que tem o título seguinte: estudante aprende 68% mais com um bom professor. O conceito de que o aluno é quem faz a escola acaba de ser derrubado com a revisão de quase 200 artigos científicos nacionais e internacionais sobre educação. Esses artigos estão reunidos em um único estudo chamado Caminhos para Melhorar o Aprendizado. De acordo com o documento, alunos dos melhores professores aprendem 68% mais do que os colegas orientados pelos piores docentes. 70% é bastante coisa. Muita coisa. É muita coisa, está quase chegando no 100%. Quantidade de alunos por sala, apoio, estrutura da escola, tudo isso também acaba sendo fundamental para esses resultados. De acordo com o documento, os textos analisados e tornados públicos demonstram que uma boa escola e um bom professor são indispensáveis para o aprendizado do aluno. E nem sempre os educadores com mais tempo de carreira e com melhor formação acadêmica são os melhores, viu? Tem muito doutor por aí que não tem pedagogia, não consegue abrir a boca para ensinar direito. Didática também. Outros fatores. Existem outros fatores que também interferem nesse processo. Salas com até 15 alunos aprendem 44% mais do que aquelas com 22 pessoas. Ou seja, menos alunos na sala, mais atenção do professor, mais qualidade na educação. A nossa realidade é 40, 50, 60 na mesma sala. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Inclusive nas faculdades, Inclusive, principalmente porque elas são particulares. É o que eu ia dizer agora. Inclusive Você nas paga faculdades e mensalidade, colégios particulares. Você está pagando, Você tá pagando e você não está recebendo o máximo que deveria pelo que você está pagando. Isso é uma coisa a se questionar, porque a gente fala muito da educação pública, mas a educação privada está muito longe de ser ideal. Aulas com mais de 50 minutos não ampliam a absorção de conhecimento, mas as faltas são extremamente prejudiciais ao ensino. Uma aula a menos em cada dia letivo leva a uma queda de 44% no aprendizado. Você quer ver uma coisa que eu acho uma balela? São aquelas aulas ridículas de faculdade, 2 aulas de 45 minutos seguidas, em que o professor fica enxugando o gelo. A gente sabe que isso é real. O professor fica enxugando o gelo. Ele enrola também. Os alunos não leem os textos que deveriam, não produzem como deveriam. Os professores juntam equipes de 5, 6 pessoas, sendo que 2 no máximo fazem o trabalho, o resto tudo tira a nota nas costas dos 2. Sim. E é por isso que está esse apagão de mão de obra no Brasil, que você vai contratar, a pessoa não sabe nem ir numa entrevista de emprego, porque não sabe nem falar na entrevista de emprego. Não sabe se vestir. A pessoa às vezes chega com uma mini saia lá, dá pra ver quase que o útero da pessoa. É um absurdo isso. Segundo o diretor-presidente da instituição de ensino, Mauro Aguiar, professores motivados e qualificados são a chave do aprendizado. Repita. Professores motivados e qualificados são a chave do aprendizado. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Chá comigo, Peters. Não, hoje é a Vanessa que trouxe. É a Vanessa que trouxe? Oi, Traga. gente. Traga a Vanessa. Oi. Ontem eu dei um abraço pro pessoal da Claro, do Miller. Eles são muito atenciosos. É por causa deles, eu ia sair da Claro e por causa deles eu não saí, porque eles me atenderam muito bem. Aquele povo Porque da deu um loja problema. é muito precioso mesmo. Porque deu um problema, né, na minha linha, e aí eu troquei e tal. E o rapaz lá me atendeu muito bem, Leonito. E todas as meninas lá são muito atenciosas, quero mandar um beijo pra eles. E eu, pela minha pontuação da conta telefônica, eu ganhei um iPhone 4. Paguei R$45 e tenho um iPhone 4. Olha que coisa fantástica. Obrigada, Claro. Também, né, pelo Claro Clube. A conta telefônica, a eu pontuação. vou levar 65 anos pra comprar um desses. Meu, Ana, R$45, né? Nunca sei tão barato. Aí a Vanessa olhou pro telefone e falou, tá, gente, não pode deixar isso cair. Daí veio a ideia. Não, eu falei, isso aí, gente, é muito Não pode delicado. cair, não pode pode cair. cair. Tinha que criar um airbag, né, de iPhone. Airbag. Quando ele tá chegando no chão, Tá chegando no... Aquele airbag também. Ai, airbag.
Airbag. Airbag. Viu? Lógico, porque eu nunca vou conseguir Pô, se emprestar esse telefone. se isso fosse real, o meu não teria quebrado, Olha, né? tá vendo? Mostra ele. O Olha, Steve Jobs, me desculpa, mas é muito incompetente, faz o troço pela metade. Porque não criou o airbag derruba ainda. o negócio e não... Não, mas ele fez frágil assim pra O teu quebrar tá e você quebrado? comprar outro. O teu tá Ele quebrado, dá mais Eu tava, o teu tá quebrado. também, É o outro lance do Chá Comigo. Ai, que eu falei, né? Tava falando pra Ana, né? Porque na minha casa lá tem uma igreja lá perto, uma igreja que eu vou de vez em quando, é católica, né? Sagrado. Eu gosto muito daquela igreja. Ali na Eu rua não vou- Inácio Bastos. Eu não vou em missas, em cultos e nada, mas eu gosto de ir na igreja às vezes pra ficar lá. Aquela do meditando e sino, tal. né? Meditando do sino. Esse é que é o Isso é a problema. questão. Domingo gente. de manhã. O sino. O sino. Pergunta pra ela como é a casa dela. Sábado de manhã, domingo de manhã, 3 da manhã, dá 3 Só que badaladas. não toca 3 badaladas, toca durante De manhã, uns durante meia 3, hora. 4 minutos, assim. Meu, esses dias eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu não conseguia acordar. A gente respeita a igreja, Não, a gente eu respeita, a gente respeito. entende o sino e tal. Mas pra que tocar o sino em pleno século XXI? É, eu daquele não jeito, sendo que entendo. tem moradores A minha ao mãe, redor? esses dias eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, qual que é a necessidade? Ela falou assim, antigamente as pessoas sabiam que alguém tinha morrido, tinha um casamento, não sei o quê, através das badaladas do sino. Sim, sim. Gente, hoje em dia, pelo amor de Deus, quem é que vai ouvir o sino e vai pensar, alguém morreu? Não, hoje Ó, não, alguém ele nasceu, não ó. é mais esse o objetivo hoje. Nós Mas qual que é o gostaríamos- objetivo, Letícia? Eu não sei, nós a gente vai descobrir gostaríamos isso. Ai, de pelo amor de pedir Deus. encarecidamente que o pessoal da Sagrado toque menos o sino no sábado e no domingo de Não, manhã. não. Eu quero Bem uma menos. explicação. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. O desafio hoje é falar sobre jornalismo e educação. Os jornais e as mídias estão sendo usadas como forma de ensino. Isso aí é inevitável nas escolas, incluir as mídias, e aí nós colocamos principalmente a TV, a internet hoje, e o rádio e principalmente os jornais no processo de ensino. O que acontece que é um problema e é uma dificuldade é que geralmente os professores eles veem, pelo menos a televisão, como um grande adversário deles no processo educativo, porque hoje, principalmente as TVs abertas, ela mais desconstrói o conhecimento do que constrói o conhecimento, principalmente por causa da sua programação não muito educativa. Reproduz um senso comum, né? Reproduz o senso comum. Então hoje os professores enxergam a televisão, principalmente, como um adversário realmente no processo educativo, porque a televisão ela foi concebida durante muitos anos para uma pausa para descansar o cérebro, um entretenimento. Vamos colocar, incluir, aliás, os reality shows, né? Os BBBs, as fazendas e os sítios e chácaras. Me perdoe a sinceridade, respeito quem gosta, mas acho uma coisa absolutamente estupidificadora e emburrecedora. Exatamente. E aí é o grande adversário realmente da educação. Aí como hoje o professor do ensino público vai usar a televisão como exemplo de educação? É complicado. E hoje a gente tem as TVs educativas que poderiam fazer esse trabalho e não fazem, porque a gente tem aqui em Joinville, por exemplo, um sinal que deveria ser de uma TV educativa e não é. Então, como será usada a televisão e as mídias nesse processo de educação? Hoje, qual é a única parte da mídia que serve de apoio pedagógico? Os jornais, porque o jornal tem um contexto histórico. O jornal, algumas vezes, eles têm um papel crítico, de construir um pensamento crítico. Mas o perigo do jornal é que o jornal, também como outras mídias, tem um fator mercadológico, tem um fator comercial, tem um fator ideológico também embutido em algumas matérias. Aí é um perigo e há um hiato aí nessa questão. A gente tem que lembrar sempre que rádios, televisões são concessões públicas e o governo deveria exigir, pelo menos na grade de programação, alguns horários que falem de educação, de reflexão crítica para as pessoas, para construir de história, geografia, de sociologia. e por sinal como faz o audiolivro. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Ana, então, eu trouxe aqui uns
relato, uma comparação, né, que você me pediu para falar sobre revolução em educação, como é que nós podemos fazer isso aqui no Brasil. Ou seja, falando algo... o conhecimento sociológico e a educação como algo que pode revolucionar a vida das pessoas, o conhecimento fazendo as pessoas mudarem a história da sua cidade, do seu bairro, do seu país, né? Eu queria aqui trazer uma história do que aconteceu na Coreia do Sul e comparando com o Brasil, né, para nós entendermos como é que nós podemos mudar a educação. O Coreia e o Brasil já foram países muito parecidos na década de 60. Ambos beiravam o analfabetismo em 35% de toda a população. Na época, a renda per capita da Coreia equivalia à do Sudão, né, praticamente em torno de $900. No Brasil, era praticamente o dobro disso, né, $1.800. A Coreia amargava ainda o trauma de uma guerra civil, né, entre as Coreias, que deixou 1 milhão de mortos e a economia em ruínas. Hoje, passados 40 anos, um abismo separa a Coreia do Brasil. A Coreia exibe uma economia fervilhante capaz de triplicar de tamanho a cada década. Sua renda per capita cresceu 19 vezes desde os anos 60 e a sociedade atingiu um patamar de bem-estar invejável. Os coreanos praticamente erradicaram o analfabetismo e colocaram 82% dos jovens na universidade. Já o Brasil mantém 13% de sua população na escuridão do analfabetismo e tem apenas 18% dos estudantes na faculdade. Sua renda per capita é hoje menos da metade da Coreia. Em suma, o Brasil, em resumo, né, o Brasil ficou para trás da Coreia e a Coreia largou em disparada. Por que que isso aconteceu? Eu fiz esse contexto histórico para explicar o porquê que isso aconteceu. A Coreia apostou no investimento sem interrupções e maciço e forte na educação, e o Brasil não. Enquanto os asiáticos, né, os coreanos, despejavam dinheiro nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, o Brasil preferia canalizar, né, seus pouquíssimos recursos para a universidade e inventar projetos mirabolantes que não saíam do papel. Ou seja, gastava munição atirando para todos os lados sem acertar alvo algum. Isso chama-se cabide de emprego, isso chama-se corrupção, isso chama-se enxugar gelo, isso chama-se palhaçada. Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho pra assistir com a pessoa que você gosta? Ou pra assistir sozinho, afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme. O Audioblog indica um filme pra você e o seu endereço é @.com, a sua locadora onde a diversão está em alta definição, e @.com fica ali nos Giasse Supermercados. Boa tarde, ouvintes do Audioblog. Hoje a minha dica de filme se chama Onde Vivem os Monstros, um filme de 2009 com o gênero aventura. Um filme infantil que agrada mais ainda os adultos. Escrito e ilustrado por Sendak em 1963, é uma obra cultuada da literatura infantil norte-americana. Composto de numerosos desenhos e apenas 338 palavras, o livro é um storyboard de luxo. Ou seja, o encanto do filme também é por não possuir muitas falas. O filme conta a história de Max, de 9 anos, que em uma noite de inverno briga com sua mãe e foge sem olhar para trás, atravessa um rio em seu barquinho e desembarca na ilha onde estão os monstros, com os quais passará a viver. Durante todo o tempo, Max usa uma fantasia de fera, uma tímida tentativa de pertencer àquele grupo de monstros. No fundo, ele já é cada um deles. Tudo gira em torno da imaginação. Um filme sério e inteligente para todas as idades. Assista Onde Vivem os Monstros. Você ouviu a banda Architecture in Helsinki, banda indie australiana formada por 5 integrantes que em sua maior parte são multi-instrumentistas e fazem sua música com uma ampla gama de instrumentos. Usam desde os tradicionais como guitarra, baixo e bateria, até os mais eletrônicos como sintetizadores e samplers, sem abrir mão das batidas de palma e chocalhos infantis. Usam ainda muitos instrumentos de sopro, como trompete, tuba, trombone, clarineta e flauta doce. Vale a pena conhecer essa riqueza musical. Escute um pouco mais da banda Architecture in Helsinki. Você ouviu
Audioblog. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog. Audioblog.